Cumprimento a todos, Pai Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica, começa com oração. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, abençoe essa leitura bíblica, essa programação que agora está iniciando. Abençoando a minha pessoa, todos que vão participar, que vão nos assistir, nos acompanhar. Nosso web rádio, todo canal de evangelização, Facebook, todo canal, nosso YouTube, todo canal de evangelização. E esse dia de hoje, que é 8 de julho de 2025, seja um dia de muita paz, saúde e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Então vamos para essa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 20. Vamos ver agora a partir do 17, o versículo 17. Josué ainda, Jesus anda... Ah, meu Deus, é Josué. Estou nem no Antigo Testamento. Jesus anda ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Acho que já está apertando, não, né? Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhe disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas. Estes o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressurgirá. Vou falar um pouquinho aqui. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, adorando, pedindo um favor. Perguntou-lhe ele: que quer? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas de assentar-se à minha direita e à minha esquerda não lhe compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Então aqui, né, vou explicar um pouco sobre o que eu li. Estando Jesus, né, para subir para Jerusalém, né, já estava perto aqui de acontecer tudo, crucificação, a morte, a ressurreição. Chamou à parte, né, os 12 discípulos e foi caminhando com eles e começou a falar, né? Começou a dizer que eles estão subindo para Jerusalém e que o Filho do Homem, que era ele próprio, ia ser entregue aos principais sacerdotes, os maiorais da época, os escribas, os maiorais daquele tempo. E eles iam condenar ele à morte. Aliás, ele já estava condenado à morte há muito tempo, porque fazia muito tempo que eles queriam matar Jesus, só não tinham oportunidade de encontrar, né? E entregaram aos gentios, todo o moral da época, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. No terceiro dia ressurgirá, que ressuscitará. Já estava prevendo, dizendo tudo o que ia acontecer com ele, o que ia acontecer em breve. Então aqui fala aqui do pedido da mãe de Tiago e João, né? Porque Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago, tinha Tiago maior e Tiago menor. Não sei se esse é o maior ou o menor, que é o irmão de João. Que sua esposa era Zebedeu, né? Então ela fez um pedido a Jesus para que os 2 filhos dela, Tiago e João, vão sentar-se à direita lá no céu, quando Jesus, ela sabia que Jesus estava dizendo, que Jesus estava perto de padecer tudo o que ele sofreu, né? E depois ressuscitar, e não é para fazer parte mais desse mundo, né? E morar no céu, né? Então ela pediu para que os 2 filhos dela, um sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus, no trono, lá no céu, né?
um pedido absurdo, porque para sentar à direita e à esquerda de Jesus lá no céu, tem que ter muito merecimento, tem que ser muito grande lá no céu, né? Eu acredito que lá no céu tem as pessoas grandes, né? Tem as pessoas que mereçam, que são os anjos, né? O maior de todos é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo são os maiores de todos. Maria, que foi a mãe de Jesus. As pessoas que sofreram aqui na terra, como Moisés, Davi, né? José do Egito. As pessoas que morreram em nome de Jesus também têm sua boa posição lá no céu. Mas sentar-se à direita de Deus, eu acho que só quem pode sentar à direita de Deus, fala Jesus. Acho eu que os católicos falam assim, eu digo que eles talvez tenham razão. É Maria que é a mãe de Jesus, né? Porque não é como aqui uma igreja aqui da terra que tem vários cargos, não. Vários presbíteros, diáconos, aquilo outro, não. Lá não tem essa coisa de cargo, não. Aliás, todo mundo aos olhos de Deus. Aqui também é, né? É igual, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, mas mesmo assim não faz acepção de pessoas, ele não vai botar ele para sentar à direita no trono. No trono, lá no céu, né? Já foi um pedido demais, né? Acho que ela estava doida nessa hora. Então foi por isso que ele disse que ele não podia fazer isso, só o pai que podia fazer, o pai não ia poder fazer isso, né? Se alguém fora Jesus tinha que sentar à direita de Deus, é Maria, né, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? Que nem os anjos estão sentando à direita de Deus, né? Eles estão passeando no céu, mas de Deus eles não estão, né? E aí eles perguntaram antes se eles podiam beber o cálice que ele ia beber, quer dizer que só Jesus é que tinha o direito de aceitar a direita de Deus, porque só Jesus é que ia cumprir a maior missão de todos os tempos, né? Nunca houve uma missão como essa, nem nunca vai haver, porque nunca ninguém tem coragem de dar seu filho para morrer na cruz. Sofreu tanto que Jesus sofreu por ninguém, né? Então, é por isso que ele perguntou, aí ele ainda teve outra ousadia de responder, podemos. Eu acho que ela não entendeu o que Jesus queria dizer. Eu acho que ela entendeu o cálice, a bebida, né? Assim, no cálice. O cálice que ele estava querendo dizer era o sofrimento. Porque no final, porque ninguém não tinha nem começado ainda, só não sabia como era que ia ser. No final do sofrimento, Jesus teve sede, ele disse, tenho sede, para ele dar um pouco d'água a ele. Em vez de ele dar a água, ele pegadeiro foi o vinagre, né? Assim, aquele cálice, aquela hora para ele foi muito ruim. Porque vinagre é uma bebida muito ruim para ser bebida, né? Ainda mais quando você está com sede, depois daquele sofrimento. Isso que ela quis dizer. Que é só ele é quem tem o merecimento de sentar dentro do Pai. Que só ele é quem ia provar do cálice que ele ia provar. Que ia passar por um sofrimento tão grande que só Jesus é que era capaz de passar por esse sofrimento e também por aguentar, né? Porque qualquer um de nós, nos primeiros açoites, já tinha morrido. E Jesus não, só Jesus mesmo para ter aguentado tudo, até a hora mesmo da crucificação, até a hora mesmo de Deus achar que já estava na hora dele ir, né? Só Jesus mesmo é que aguentaria tanta coisa que nós vemos nos filmes, né? Naquela novela da Record. Só Jesus mesmo, ninguém mais seria capaz de aguentar tanta coisa que ele aguentou. Então só ele é quem tem merecimento de sentar ao lado de Deus, mais ninguém, né? Então, ele estava falando com os governadores do povo, falando, né? Que os maiores exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, né? Que vai estar com se não fosse grande entre vós, esse será o que vos sirva, né? A pessoa tem que ser humilde, né? Aliás, Deus ensina a gente a ser humilde. Jesus era humilde, porque Jesus nasceu numa família pobre. O bercinho dele, quando ele nasceu, foi uma manjedoura. Jesus, ele foi filho de carpinteiro, né? Ele trabalhou como carpinteiro ajudando a seu pai. Se Jesus quisesse, ele nascia no maior castelo do mundo. Ele nascia filho de dessas autoridades que tem aqui. Porque as pessoas já fazem a imagem de Jesus como uma pessoa alinhada, né? Elegante, né? Na Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens, né? Vai vir do jeito que ele era aqui, né? Com aquelas vestes, com aquela coisa na cintura. Talvez sim, ninguém sabe, né? Talvez ele venha assim. Mas Jesus vai surpreender a gente. Ele não vai querer que a gente saiba realmente, bem direitinho, tintim por tintim, como é que ele vai vir. Porque é assim, tipo assim, que ia perder a graça, né? Assim, é uma coisa, assim, é um mistério, né?
E mistério, misturado com surpresa, ninguém sabe, né? Só quem sabe é o dono do mistério, o dono da surpresa. Então ele pode aparecer assim, na segunda volta dele. Mas como ele pode aparecer, penso eu, não sei se eu estou certo, né? Porque eu não sei dos mistérios do céu. Que ele pode nascer também como ele nasceu a primeira vez, né? Só que ele não vai andar no meio do povo com aqueles trajes de antigamente, que hoje em dia não usa mais esses trajes. Ele pode aparecer com homem, assim, com calça, camisa. Ele pode aparecer também até mesmo, porque Jesus ele pode tomar a forma que ele quiser, né? Até como fosse uma mulher, um vestido de uma moça, um vestidinho de hoje em dia, porque Jesus não tem sexo, né? Ele não é menino nem é menina, ele não tem sexo. É por isso que Jesus não viveu uma vida normal como os demais, porque ele é uma pessoa diferente. Vou estar assistindo no YouTube, né? Eu gosto muito de assistir YouTube no domingo. Já tem minhas novelinhas que eu pago em PTV, mas no domingo eu assisto filme. Eu algumas coisas no YouTube. Aí eu me deparei com uma reportagem, com uma entrevista, do homem falando e afirmando que Jesus ele tinha se casado com Maria Madalena. E disse que na Bíblia é chamada Filipos, que a gente não tem esse, diz ele, que a gente só o Egito que tem. Que não tem esse livro na Bíblia que afirma que Jesus foi casado com essa Maria Madalena, bota até a imagem de Jesus abraçado com Maria Madalena. Jesus encostando assim, teste com teste com Maria Madalena, tipo assim, carinhos íntimos, né? De casal, mas isso é um absurdo, porque se Jesus fosse realmente casado, tivesse casado, como ele afirmou, as pessoas saberiam, não é possível que Jesus teve todinho que ele morreu e ressuscitou, esse tempo todinho que passou, que já está perto de voltar, as pessoas não iam saber. Nem porque a missão de Jesus nesse mundo não foi casar, não foi construir família. A missão dele foi libertar o mundo do pecado, né? Do pecado que Adão e Eva, né? Foi tentado pelo inimigo e, infelizmente, né, eles trouxeram o pecado a partir daquele momento para o mundo. Antes não existia pecado, eles viviam nu, não se envergonhavam. Eles viviam ao redor de feras, de leão, tigre, leopardo, todo tipo de feras. Eles não tinham medo. E a partir do momento que eles... Ele foi proibido, foi que eles não perceberam que eles estavam nus, ficaram com vergonha, começaram com aquelas folhinhas, eles mesmos fazendo roupas para ele. Ele começaram a ter medo até do pio da coruja, ele não tinha medo nem do leão. Enfim, foi que o medo foi se passando deles, a timidez. E tudo isso faz parte do pecado, né? Que se não existisse pecado no mundo, a gente não sofria, a gente não sentia medo, nem timidez, nem nervosismo. A gente não sentia fome, a gente não tinha problemas financeiros, enfim. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, né? Que eles fizeram esse grande essa grande erro, né? Se não fosse isso, o mundo estaria em paz, não tinha aquelas guerras que assustam todo mundo, as pessoas contra Deus, como tem países aí que se você tiver uma Bíblia, se a pessoa for cristão, se souber que a pessoa pegou orando, a pessoa condenada até a morte. Muitos países não sabiam que existia essas coisas, não. Países grandes, desenvolvidos, pensam desse jeito, né? Mas tudo isso por causa do pecado. Se não existisse pecado, não existia problema nenhum, né? Então Jesus veio tirar aquele pecado que Adão e Eva pôs no mundo, né? O primeiro homem, Adão, colocou o pecado no mundo, e o segundo homem, Jesus, foi que tirou o pecado do mundo. É por isso que ele chama Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Antes disso, ele só fez o bem, ele curou, ele ensinou a boa nova do Evangelho, do Novo Testamento, ele curou muitos enfermos, ressuscitou. Antes disso, ele praticou só o bem. Quer dizer, ele não tinha motivo nenhum para ser morto e crucificado, porque a pessoa não vai ser morto e crucificada por fazer o bem, né? Isso foi por inveja dos maiorais da época. Eu acho que se Jesus voltasse sem ser nas nuvens, que eu estou dizendo, como uma pessoa comum, eu acho que as pessoas ainda têm coragem de querer crucificar ele, porque o povo é muito ruim, né? A mente da pessoa é mal, né? Como Jesus disse mesmo, é bom só Deus, né? Então, por então aqui nós vamos finalizando, né? Eu vou aqui ler o nome das pessoas que nós estamos orando, né? No nosso caderninho de oração.
eu boto depois. Aí cada vez que eu troco. Aí eu tô passando aqui no meu. O mês de julho estamos orando por irmão Chiquinho, irmã Ritinha, irmão Raimundo. Estamos orando por minha irmã Rosália, Rogéria, meus 2 sobrinhos, Randa e Isca, que eu só tenho só eles, mas estou precisando de oração. E Heitor, meu cunhado João Batista, Eudada, Maria Feitosa, Daniel, Dário, Sônia, Vitória, Cláudia Vieira, o Enia também, graças a Deus, eu já ouvi nossa oração, que ela já se operou. Ela estava com problema, parece que do insisto. Ela estava sofrendo muito com isso. Ela já se operou, já está boa, graças a Deus, só falta recuperar da cirurgia. Para Eugênio também está problema da perna, um acidente, parece que foi de moto que ele sofreu. E mais que ele já está em casa também se recuperando. Pela irmã Aninha, né, também está fazendo tratamento. Pela paz mundial, né, porque ultimamente o mundo tem sido muito abalado com notícias muito ruins de guerra, de rumores de guerras, né, no meio do mundo. Eu sei que é longe, né, mas essas guerras é como um pavio, que a pessoa toca fogo na fé e já tem tomado conta do pavio todo, né? Se não parar, é capaz, né, de andar o mundo todo, e o mundo todo sofrer consequências, né? Então, pela paz do mundo, né? E por toda necessidade de oração. Então, vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, abençoe todas essas pessoas, tanto nesse caderno de oração. Que o Senhor sabe o problema de cada uma delas, Senhor. O que elas estão passando, que tem muitos enfermos, porque tem muitas pessoas com necessidade financeira. O Senhor sabe o que é que elas estão precisando. Então, que o Senhor venha nessas pessoas, que o Senhor venha dar a elas, Senhor, o que elas precisam, venha curar, venha dar saúde, venha dar paz, venha dar prosperidade, venha dar tudo o que elas precisam, perdoando seus pecados, Senhor. Que o principal não é somente resolver o problema terreno, e sim a salvação, porque essa vida aqui é passageira e a outra que é eterna. Então, principalmente, perdoando o nosso pecado, para que nós possamos alcançar um dia a salvação, pela paz mundial, para acabar com todas as guerras, para que essas nações deixem de brigar, façam as pazes, entrem em acordo, para que o mundo volte a ter paz novamente, e que o Senhor vá perdoando, Senhor, todos os nossos pecados, e nos dá-nos a salvação em nome de Jesus. Amém. Então aqui vamos ficando, uma boa tarde para vocês. E amanhã eu não vou entrar, né? Amanhã também estou de acordo. Então, até outro dia, se Deus quiser. Amém.